estrangeiro eu for a um lar preparado para mim. Jesus Cristo pagou, não é uma ilusão, é uma vida de glória sem fim. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Teu amor por mim é tão grande. Tudo eu quero dar-te, Senhor. A palavra de Deus, boa é por mim, satisfeito o caminho pro lar. Sede não tenho mais, pois da água bebi, esta água tem meu lugar. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Teu amor por mim é tão grande. Tudo eu quero dar-te, Senhor. Teu amor por mim é tão grande. Tudo eu quero dar-te, Senhor. Os irmãos bem conhecem, apenas vamos reviver, relembrar e afiar também nossas espadas. Nós iremos falar sobre as histórias do Velho Testamento. Quando nós falamos sobre o Velho Testamento, que está na lei, nos profetas, nos salmos, nós sabemos que a história bíblica ela é cheia de exemplos. Estes exemplos foram cuidadosamente dirigidos por Deus. Como está escrito, Jeremias disse: eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias sabia disso, e muitos profetas sabiam disso, que Deus estava no controle. Irmãos, Deus não se aproveitou da história para esboçar a vida eterna ou para representar a Cristo, a salvação, a igreja. Ele guiou a história. Quando, por exemplo, Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele teria um filho, mas a sua mulher, achando que já estava velha, teve uma ideia de pegar a sua escrava, Agar, e dar a Abraão, a fim de que ele a tomasse e entrasse a ela e ali gerasse um filho. Os filhos dos escravos pertenciam aos donos dos escravos, segundo a lei. Deus deixou acontecer. No entanto, não era o objetivo de Deus, conforme ele tinha dito para Abraão, não é? E da carne dele junto com Sara daria então um descendente. Mas Deus deixou acontecer. Deus poderia ou não poderia ter impedido? O provérbio diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? No Salmo, Davi diz: quem entenderá os seus próprios erros? Não que nós íamos premeditar a errar, achando que Deus está dirigindo tudo. Mas há coisas que estão na direção de Deus, e há um consentimento para que determinadas coisas aconteçam por causa da sua vontade. Nós conhecemos vários textos que, juntando, nos dá muito entendimento a esse respeito. Por exemplo, Jesus citou duas passagens. Uma está lá no livro de João, que ele disse: ninguém pode vir a mim se
por meu Pai não for concedido. Ou, em outra escritura, mais adiante ele diz: se meu Pai não o trouxer, ninguém pode vir a mim. Nós vemos aí que há um consentimento. Ser crente não é uma opção, não é simplesmente como aprendemos a aceitar a Jesus. Antes de nós pensarmos em aceitar, Deus vai ver se o nosso nome está lá no seu livro, se nós somos escolhidos dele, chamados para a vida eterna. Por isso que ninguém tem o poder de ser crente se não houver um consentimento, porque a porta quem abre é o Senhor. Mas não está no entendimento de todos os seres humanos, nem de todo o cristão, de todo o povo de Deus, que a coisa funciona assim. Porque as pessoas dizem assim: nós temos livre arbítrio, podemos escolher. O homem pode escolher sim, mas fazer acontecer ele não tem condição. Quando nós lemos em Provérbios que os passos do homem, ou citamos em Provérbios que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, o homem como vai entender o seu caminho? Consegue entender? Vocês sabem o que vocês vão fazer amanhã? Sabem, pode até saber, mas o que vai acontecer vocês não sabem. Você não sabe da parte de Deus o que Deus determinou para vocês amanhã. Por que então a Escritura diz: não presumais do dia de amanhã? Às vezes uma emboscada, alguém falou alguma coisa que quer te entristecer, angustiar, amanhã tu vai se deparar com essa pessoa. Mas o Espírito Santo vai mandar você orar, ele vai tocar em você, para você clamar ao Senhor, porque algo que vai acontecer não é o que você está pensando, mas é o que Deus já determinou. Aí na obediência eu vou orar, porque o Espírito Santo vai me ajudar a pedir, porque eu não sei pedir como convém. Aí as minhas palavras, meus sentimentos na hora da oração, elas são mudadas quando eu entro na obediência. Então quando chega o amanhã, no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, quando eu vou me deparar então com a situação que eu estava premeditando do meu jeito, acontece bem do jeito do Senhor. Tudo do jeito de Deus. É muito interessante isso. Então em Provérbio diz: a preparação do coração é do homem, mas a resposta da boca vem de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o homem tem liberdade de escolher e sentir, mas quem vai dar a resposta, quem vai realmente fazer acontecer é Deus. Aleluia. Então por que ter medo do dia de amanhã? Se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um emprego, não sei o que vai ser da minha vida. Se você não sabe, então por que está preocupado? Fé é isso, você não vê, você não sabe, mas está nas mãos de Deus, e você crê: minha vida está nas mãos do meu Deus. Ele cuida de mim, aleluia. Então se Ele cuida de mim, para trás de Jesus, Satanás, porque eu sirvo aquele que me ama. Então por que se preocupar? A Escritura ela é cheia então de exemplos, sombras, figuras, alegorias. Para darmos início a uma leitura, nós primeiro iremos ler com os irmãos no livro de Hebreus, no capítulo 10, uma palavra para nós darmos abertura a este assunto tão maravilhoso. Todos acharam? Diz assim, versículo 1 do capítulo 10: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar
os que a eles se chegam. Somente este versículo podeis assentar. Não quero falar do sacrifício, da repetição dos sacrifícios que eram feitos na lei. Quero falar da palavra usada aqui nesse texto, ou neste versículo, que nós lemos: sombra, tendo a lei a sombra. O autor aqui, o Espírito de Deus, está falando que as coisas que eram feitas naquela época eram uma alegoria, era uma sombra, uma representação de coisas futuras. A lei era sombra. O autor está explicando aqui aos hebreus, aos judeus, que aquele valor que para eles era tão bonito e grande, aquilo cessou. Aquilo representava as coisas espirituais, as coisas celestiais. A mesa com os pães, os 12 pães, 6 de cada lado. Os 2 querubins com aquelas asas enormes. A ponta de uma das asas do querubim encostava lá na parede, e do outro querubim encostava na outra, e do meio as duas encostavam uma na outra. 2 querubins estavam sobre a tampa da arca, que chamava propiciatório, olhando para dentro. Tudo isso são sombras, alegorias. A vara de Arão, as 2 tábuas de pedra, um vaso de ouro contendo uma medida de 1 gomer de maná, tudo é sombra das coisas futuras, as quais Deus já tem revelado a muitos irmãos, talvez poucos. Vaso de ouro contendo 1 gomer de maná. Aquele maná era colhido todos os dias. Quem guardasse para outro dia ele se estragava, mas dentro do vaso de ouro ele não se estraga. Mas não é esse assunto que eu quero tocar. Bom, abram conosco. Nós vemos aqui o apóstolo falando que a lei era sombra. Olha, a lei lá atrás, sombra. Isso aqui é a sombra. A lei era sombra. O que significa? Que as pessoas não compreendiam o que na lei se dizia. Porque aquele sacrifício, eles no passado não entendiam isso. Ninguém entendia. Porque o animal tinha que ser puro, sem mancha. Seu pelo não podia ter mancha, ou todo preto, ou todo branquinho. Não podia ser um animal defeituoso. Por quê? Tudo aquilo era figura, sombra dos bens futuros, das coisas que no futuro ainda havia de vir, as quais já vieram por Cristo. Hoje já sabemos que aqueles animais sacrificados representavam o sacrifício de Jesus, representavam o próprio Jesus, Filho de Deus. Então quem profanasse a lei, oferecendo um animal imundo, estava oferecendo um que não era Filho de Deus. Que o Filho de Deus veio perfeito, sem mancha, sem rugas, sem defeito. Bom, então a lei era uma sombra de coisas futuras. Nós, por exemplo, passamos esses dias em que foi comemorado a Páscoa. A Páscoa bíblica que Deus ensinou também é uma sombra dos bens futuros. A Páscoa bíblica não se comia peixe, nem chocolate, e nem tinha coelhinho, que é um ídolo. Para quem não sabe, o coelho, esse coelho veio do paganismo. Existe uma seita em que o coelhinho representa fertilidade. Quem quiser melhorar o conhecimento, entra na internet sobre isso, que eu não vou falar sobre isso. Foi introduzido nessa festa pagã, mentirosa, a Páscoa judaica e bíblica, que representava o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era assim: devia comer todo arrumado, calçado os pés, com ervas amargas, representando o amargor da vida deles ali no cativeiro do Egito. Um cordeiro assado, que representava a Cristo. Não podia ser cozido, porque Jesus não foi cozido, ele foi assado. Isso tem um significado muito interessante. No fogo.
O animal teria que ser comido todo, não poderia deixar um pedacinho para o outro dia. Se a família fosse pequena, deveria juntar 2 famílias para comer o cordeiro e não ser deixado um pedacinho para o outro dia. Por quê? Porque Jesus, quando ressuscitou, não se encontrou nada do seu corpo lá no túmulo. Esse é o grande significado. E teria que ser sacrificado à tarde. Deus estava ali na sombra da lei, mostrando como uma figura, uma alegoria, que o seu filho imaculado iria morrer às 3 horas da tarde, na hora 9. E o comer do cordeiro significava que depois da sua morte nós íamos comer da sua santa palavra. E comia-se o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Esta é a verdadeira Páscoa. Porém, quando Jesus foi sacrificado no Calvário, não tem mais por que cumprir a sombra da lei que era essa Páscoa. Não tem mais importância. E a introdução dessa Páscoa profana no meio da religião, na verdade, é para sustentar comércio. Porque muitas religiões estão de mão dada ao espírito do comércio, a Babilônia. Deus não se agrada disso. É tudo mentira do diabo. Nós aqui na igreja, quem é convertido, os verdadeiros membros daqui dessa igreja, vou deixar bem claro, nem todos aqui são membros dessa igreja, mas os verdadeiros membros aqui dessa igreja de Marambaia não participam disso. Verdadeiro membro. Os verdadeiros membros que estão com seus nomes escritos conosco, que estão de mão dada comigo, já deixaram de fazer muitas coisas, porque nem todos aqui ainda são membros. A lei então é uma alegoria, uma imagem, uma figura de coisas que havia de acontecer. Bom, abram conosco também no livro aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo estava falando aos gentios, Colossenses, que moravam conosco. Ele estava falando aos gentios. Ele estava isentando, livrando a consciência e o coração do gentio que aquelas coisas que os judeus ainda faziam não tinha mais importância. Não porque eles eram gentios, porque aquelas coisas eram sombras. Guarda de sábado, sombra. Comer isso, não pode comer aquilo, tudo sombra, alegoria. Na lei está escrito que o povo de Deus não podia comer cobra, jacaré, porco, coelho, não podiam comer todo animal que remoía, mas não tinha unha fendida. Cavalo não podia comer, um monte de animais selecionados, considerados impuros. E os animais puros também estavam selecionados. Tudo aquilo era e é sombra das coisas futuras. Para quem não sabe, Deus revelou isso a Pedro, quando ele viu numa visão um lençol. Tinha todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra imundos. Uma voz do céu disse para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, eu, Senhor? Eu nunca coloquei coisa comum e imunda na minha boca, Senhor. E novamente aquela voz falou para ele, aquilo se retirou, e a voz disse assim: não chames imundos e comum o que Deus purificou. Mas a carne do porco e certas carnes são carregadas mesmo. Mas como nós falamos que era a sombra das coisas futuras, então aquele jacaré, aquela cobra,
a cascavel, aquele animal impuro, rato, um monte de coisas abomináveis, representava ou representa o quê? Nós, os gentios, é nós mesmo, não tem jeito não, é nós, gentios. Nós éramos o jacaré, o porco, o coelho, um monte de animais impuros. E os animais puros representavam e simbolizavam os próprios judeus. Triste, né? Quem saber isso? Não tem outro significado, não. Esse é o significado. Tanto é que o Senhor mostrou para Pedro. Logo estava lá as visitas lhe chamando, não é? Cornélio era um gentio, mas o anjo mandou que ele enviasse alguém na casa de Pedro, para que este viesse para lhe falar sobre o evangelho. Porém Pedro, pelo preconceito judaico, não iria, se Deus não lhe mostrasse essa visão maravilhosa. O que estava acontecendo? A sombra da lei estava acabando. A sombra da lei estava encerrando, agora estava começando a realidade. Quem eram aqueles animais impuros? Nós, os gentios. Quem eram os animais puros? Eram os judeus, mas agora Deus purificou. Ele disse: não chame de mudo, e nem como o que Deus purificou. Então vocês foram purificados, agora vocês são ovelhas. Vocês são ovelhas. Não, vocês ficaram tristes quando eu falei, né? Jacaré, crocodilo. Mas tem aquele que não se converteu, ainda é um jacaré, um crocodilo, um lobo, um lobinho, hiena. Está na guerra e só fica rindo, né? Tem um monte por aí. Tem pessoas que não se convertem, continua sendo aquele animal imundo. Bom, abram conosco também. Então nós juntos aqui observamos e lemos. Portanto, ninguém vos julgue. Paulo está dizendo: ninguém julgue vocês. Não deixa ninguém julgar você. Não se sinta julgado, condenado por causa da comida, pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos 12 sábados. Paulo está falando de um sábado, ele está falando da guarda do sábado, que até hoje os adventistas ainda prezam muito isso e valorizam, porque está lá entre os 10 mandamentos. Sombra dos bens futuros, como nós colocamos no outro canal nosso sobre o sábado. Uma irmã pediu tanto, porque ela estava guardando o sábado, estava se sentindo bem. Eu falei: irmã, fique em paz, não é pecado você guardar o dia de sábado, ainda que o nosso sábado aqui não cai na mesma data do calendário judaico, porque o sábado da lei repetia-se todo ano, o mesmo sábado, nos mesmos dias, certinho. Então, enquanto o judeu está guardando o sábado aqui, de repente eu estou guardando na segunda, eu estou guardando o sábado na terça, porque o calendário é diferente. Bom, ela foi e leu, acho que assistiu só a primeira parte, nunca mais escreveu para mim. Eu, em parte, fiquei um pouco triste. Eu falei assim: bom, irmão, fique em paz. Agora, você quer saber a verdade? A verdade é esta: sábado é sombra dos bens futuros. A palavra sábado quer dizer descanso. Descanso quer dizer cessar. Cessar é o fim do período. É vida eterna. Sábado significa vida eterna. Sábado significa salvação. Sábado significa Jesus. Sábado significa redenção, arrebatamento, a grande tribulação. Tudo é sábado. Por que Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado? Aí um monte de pessoas ficam querendo questionar, querendo aprender matematicamente essas coisas sobre a Bíblia. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, vai ficar catando milho. Tem que ter a revelação do Espírito. Por que Deus deixou tudo na Bíblia relacionado a 7, sábado, 7? É referente ao último período, a última instância, o momento em que nós vamos entrar para o repouso eterno. Já entramos no repouso que é Cristo. Então, para nós, aqueles que crê em Jesus Cristo, que está em Jesus, o sábado da lei não tem mais valor. Para mim não tem. Pode escrever para mim, pode até me xingar se quiser, porque às vezes as pessoas me xingam. Não tem valor nenhum, a não ser o significado maravilhoso que sábado representa Jesus. Aleluia. Sábado representa sair da terra, arrebatamento da igreja, vida eterna, aleluia, porque lá não haverá noite, é um dia eterno. Será um dia eterno, será sábado. Por que a Bíblia diz que Jesus é agora a resplandecente estrela da manhã e não da noite? Porque não haverá mais noite, será uma manhã, um dia eterno, não haverá mais noite.
Porque sábado é vida eterna, sábado é Jesus, porque Ele é a luz do dia, Ele é o dia. Regozijemos e alegremos em Jesus. Salmo lá 118. Regozijemos e alegremos nele. As pessoas usam isso para o dia de domingo, para o sábado, outro para outro dia. Eu uso isso para a vida eterna e para Cristo. Ele é o dia, Ele é sábado, Ele é a vida eterna, Ele é o descanso. Aleluia. Jesus, oh glória a Deus. Abra conosco também no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ver Paulo falando sobre a figura. Ali em Colossenses ele usou a expressão sombra. Agora aqui em 1 Coríntios ele está falando sobre figuras. Todos acharam, irmãos? Eu vou ler aqui, mas não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 em diante. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Viu? Agora, quais coisas foram feitas em figuras? Ele está citando aqui uma parte delas. Colossenses ele falou sobre sábado, festa, culto de anjo, um monte de coisa. Mas veja o versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Paulo nem usou, era Cristo. Jesus estava ali no Velho Testamento, todinho representando o próprio Pai, e cuidando para que ele fosse representado pela pedra, pela serpente de metal, pela vara de Arão, pelas duas pedras da lei. Irmãos, é muito bonito. O Velho Testamento é cheio de sombras, cheio de simbologias, cheio de alegoria. Mas o que eu quero então tratar com os irmãos é sobre Abraão, sua caminhada. Então vamos voltar para o livro de Hebreus. No entanto, gostaria de falar um pouquinho mais, para que quando os irmãos começassem a ler comigo, os irmãos estivessem em suas mentes assim: bom, Abraão significa alguma coisa, alguém. Isaac significa, representa outra pessoa. Jacó representa outro. Mas lá na casa de Abraão, Isaac e o Eliezer são figuras. E a mulher de Isaac, Rebeca, também representa algo. Tudo Deus deixou para nós aprendermos, sabendo como vai acontecer na história do povo de Deus. O que ocorreu no passado é uma simbologia, é uma figura, é uma alegoria do que na realidade vai acontecer. A história de Abraão é uma sombra de uma caminhada do povo de Deus. Vamos ler aqui com os irmãos no capítulo 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, Deus o chamou, ele tinha 75 anos de idade. Lá em Gênesis, quando o Senhor disse para ele: sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Aí começa a caminhada do cristão. Por que o cristão verdadeiro, que tem fé verdadeira, é chamado filho de Abraão? Porque a chamada de Deus com Abraão é a mesma chamada de Deus conosco. Nós estamos caminhando para uma terra que nós não sabemos, não temos lembrança. Porém, quando nós seguimos, não cegamente, mas pela fé em Cristo Jesus, somos considerados como filhos de Abraão, porque cremos para valer no chamado de Cristo. Irmãos, o assunto é muito maravilhoso. Divinamente avisado das coisas, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que fé tremenda! Ele não questionou: não, eu quero fazer uma prova, quando Deus tocar no meu coração eu vou. Nada disso. Fé não é isso. Fé não é você receber prova do que Deus quer fazer. Fé é você acreditar, é você crer contra a impossibilidade. Fé é você ver, aleluia, pelos olhos do Espírito, aleluia,
o que Deus te promete, porque quem te chama não é o homem, mas é aquele que fez todas as coisas. E a Bíblia diz que nele não há injustiça, nem sombra de dúvida. Ele não vai te enganar, porque Deus a ninguém engana. Deus não pode mentir, diz a palavra de Deus. Deus não mente. Nós brincamos de mentirinha com as crianças, mas Deus não brinca nem um pouquinho. Ele te conta uma mentirinha, porque Ele é da verdade.